Fala galera, boa noite. Oi pessoal, eu sou o Lucas e bem-vindo à série de aquecimento Semana Dividendos para toda a vida. Uma semana que vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro, vai ser um evento que eu vou oferecer 100% online, totalmente gratuito, e lá vou ensinar como que você consegue chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses. Então, para se inscrever, basta ir no link que está na bio do Instagram, clicar ali que você já vai conseguir participar a partir de segunda-feira desse evento. Vai ser super bacana comigo. Fechado? Hoje, especificamente, eu quero falar sobre como que você consegue escapar de investimentos tipo esse das lojas americanas, que de fato esses tipos de investimento furada vão te afastar dos seus R$ 1.000 pingando na conta aí todos os meses, tá bom? Bom, não sei se você acompanhou o que tem acontecido com lojas americanas, né? Mas de forma bem resumida, essa saga começou a acontecer há umas 2 semanas atrás. Bom, a empresa, durante muitos anos, ela começou a dar baixa nas dívidas que ela tinha com fornecedores, porém, ela passou essas dívidas para bancos. E aí, nesse momento, ela deixou de contabilizar como uma dívida para fornecedor e não colocou, né, não demonstrou isso no resultado como uma dívida para o banco. Então, de uma hora para outra, de repente, essa dívida deixou de acontecer. Bom, isso não foi lançado na demonstração de resultados, e aí agora, de repente, surgiu uma dívida de R$ 20 bilhões a mais do que a empresa já tinha. As ações caíram mais de 85% em uma única semana. Então, se você tivesse R$ 100 aí, valeria menos do que R$ 15. Foi uma bela queda e muito rápida. E hoje a gente saiu notícias mais quentinhas de que, na verdade, a dívida da empresa total é de R$ 43 bilhões. Cara, isso é uma dívida muito, mas muito grande. Tanto que a empresa teve que pedir uma recuperação judicial. É quando a empresa, de fato, né, um momento antes dela abrir falência, ali ela pede recuperação judicial para conseguir renegociar, postergar pagamento de dívidas de fornecedor, de banco. Péssimo. Quando ela faz isso, automaticamente ela precisa sair do índice, de todos os índices que ela está listada na bolsa de valores. Então, lojas americanas agora deixa de fazer parte do índice do Ibovespa. Sem dúvida, uma grande furada, né? Ponto importante que você precisa ter clareza aqui. Quando você investe numa ação, lojas americanas ou qualquer outra, você precisa saber exatamente, né? Você precisa entender, interpretar isso como se você estivesse investindo de fato numa empresa e se tornando sócio de um negócio. Beleza? Levando isso para uma realidade mais próxima do seu dia a dia aí, vamos fazer o seguinte. Imagina aí que no seu bairro você resolveu que você quer se tornar sócio de uma padaria. Tô falando padaria porque definitivamente todo bairro tem pelo menos uma padaria, né? Na verdade, costuma ter até mais do que uma padaria. Bom, então tá bom. Vamos imaginar que você quer se tornar sócio de uma padaria, ou seja, você quer ser um dos donos daquele negócio. E tem algumas padarias para você poder escolher no seu bairro. Então, qual que você de fato escolheria? Provavelmente você ia procurar algumas características, né? Mas tem algumas características que não só você, mas todo mundo procuraria. A primeira delas é, você tem que ter o melhor padeiro possível. Qual padaria tem o melhor padeiro? Porque, como o próprio nome já diz, a padaria vive, basicamente, de vender pão, né, como principal produto. Então, se você não tem um bom padeiro, seu principal produto não funciona. Logo, a chance de dar errado é gigantesca. Você vai procurar a padaria que está mais bem arrumada, aquela que tem uma variedade maior de produtos e, claro, a padaria que consegue entregar lucro. Se você encontrar essas características, já começa a dar um bom indício de que pode ser um bom negócio. E com certeza você vai comparar essa padaria com as outras para saber qual delas que está melhor posicionada nesses fatores aqui que eu acabei de te dizer. Então, no exemplo da padaria, você procuraria isso. Quando você investe numa ação, quando você está se tornando sócio de uma empresa, você precisa pensar na mesma lógica de ser sócio da padaria do seu bairro. Comprar uma ação não é comprar um número, um código de um ticker que está no home broker. Comprar uma ação é comprar uma empresa, é comprar um negócio. Se você não tratar da mesma forma, é a mesma coisa que você estivesse comprando uma padaria lixo que não dá lucro, que tem um padeiro ruim. Não vai dar certo esse negócio, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar. Beleza? Então eu quero construir com você agora, de forma simples, como que você pode encontrar uma empresa com ótimas chances de dar certo e fugir das possíveis furadas, como, por exemplo, aí, lojas americanas, que talvez tenha sido a maior furada até aqui do ano, tá? Antes disso, eu quero só te fazer um convite rápido, vai rolar a semana de dividendos para toda a vida, vai acontecer entre os dias 23 e 30 de janeiro, ou seja, começa a partir de segunda-feira já que vem. Vai ser um evento 100% online, totalmente gratuito, que eu vou te ensinar como que você vai investir da maneira correta para chegar nos seus R$ 1.000 pingando na conta aí
todos os meses, tá bom? Para se inscrever, vai aqui na bio do Instagram, lá tem o link, é só clicar e fazer sua inscrição. Bom, vamos lá. Como é que você vai conseguir então encontrar de forma simples empresas com ótimas chances de dar certo e fugir das possíveis furadas? Primeira regra, a regra número um, a mais importante de todas: a empresa precisa dar lucro. Pô, Lucas, mas isso é óbvio, né? Não, cara, o óbvio precisa ser dito, né? Eu não posso não reforçar para você que uma empresa para dar certo tem que gerar dinheiro, ela tem que dar lucro. O lucro de uma empresa é o que de fato gera riqueza para ela e para os acionistas. E você, quando compra uma ação de uma empresa, você está se tornando acionista. Você espera que essa empresa gere riqueza ao longo do tempo e que você seja remunerado por isso, né? Então, quando a gente estava falando da padaria, lembra? Uma padaria boa é uma padaria que dá lucro. Se você comprar uma padaria que dá prejuízo, putz, você não vai se sair bem nessa história. Quem te vendeu a padaria fez um ótimo negócio, já você não vou poder dizer a mesma coisa. Como que você consegue identificar, então, uma empresa que dá lucro? Existem uma série de formas de você fazer isso. Eu vou te dar uma forma, uma dica aqui bastante simples, que é você olhar o lucro por ação da empresa. Ele tem uma sigla chamada LPA, né, que exatamente significa lucro por ação. Uma forma de você conseguir entender, né, se essa empresa está gerando lucro, como que é o histórico dela, é você, de fato, olhar para esse indicador hoje, então como que está o lucro que a empresa está gerando por ação hoje, mas olhar também os últimos 5 anos, pelo menos os últimos 5 anos da empresa. Porque aí você vai entender se o lucro da empresa está constante, está caindo ou está crescendo. Um bom negócio, né, pressupõe que a empresa vai crescer ao longo do tempo. Então, se você encontra uma empresa que o lucro dela está crescendo ao longo do tempo, já é um bom indício de que pode dar certo o negócio ali. Aquele investimento pode ser um bom investimento, beleza? E é extremamente importante você entender que no mercado da renda variável, o lucro e a cotação da ação estão totalmente relacionados. Isso quer dizer que, se o lucro da empresa sobe, a cotação da ação da empresa também vai subir. Isso pode não acontecer no próximo dia, nem no dia seguinte, nem daqui uma semana, mas ao longo do tempo, o mercado ele não é bobo, ele corrige essas diferenças, essas distorções. Se a empresa consistentemente mostra lucro e lucro crescente, a cotação da empresa vai subir, beleza? É questão de mais tempo ou menos tempo, as suas ações vão se valorizar. Por isso que o lucro é tão importante. É do próprio lucro que vai sair depois os dividendos da empresa. Vai sair essa remuneração que você pode receber todos os meses, essa renda passiva que vai poder pingar na sua conta aí até chegar e depois superar os R$ 1.000 por mês. Beleza? Então, lucro por ação, indicador LPA. É um ótimo indicador para você começar a ter esse indício. E olhando não só a foto de hoje, mas também os últimos 5 anos, para você ter uma ideia qual que é o movimento de lucro da empresa. Aqui eu quero fazer uma dica extra para você, que é a seguinte: por que, que eu falo tanto, né? Eu falo isso muito para os meus alunos, e aqui no Instagram eu falo também, por que, que você não deve investir em IPO? O que, que é IPO, né? IPO é uma sigla, um nome em inglês que dá, mas em outras palavras, é quando uma empresa resolve captar novos sócios. Então ela pega e cria ações e começa a vender essas ações no mercado da bolsa de valores. Quando você compra essa ação direto da empresa, na realidade você então está comprando ações no IPO. Você está comprando a ação direto da empresa. Por que eu falo que isso é uma grande furada, né? É provado matematicamente que a maioria dos IPOs, né, se desvalorizam nos primeiros anos. Isso porque, pensa aí, ó, eu como empresa, se eu fosse abrir um capital na bolsa, putz, você vai tentar de toda forma investir em marketing, fazer suas vendas crescerem, né? Você vai lá dar uma limpada na casa, é que nem se fosse vender um carro, né? Quando você vai vender o carro, você faz o quê? Faz uma revisão, manda lavar, manda polir, passa um pretinho no pneu, né? Aspira o carro por dentro, limpa até o teto, você dá um trato no carro para vender, justamente para valorizar o seu carro. Pô, quando uma empresa vai abrir capital na bolsa, quando ela vai vender ação na bolsa, por que que você acha que ela não faz diferente disso? Ela vai dar um trato nela, vai arrumar lá, vai trocar a lâmpada que está queimada, vai fazer uns ajustes para deixar a empresa mais bonita, né? Mais bonita do ponto de vista, inclusive, financeiro, para conseguir vender por um valor maior. Então, putz, você nesse momento dificilmente vai fazer um bom negócio comprando logo de partida. Inclusive, você não vai ter ainda com clareza o histórico do resultado da empresa, porque uma coisa é a transparência que a empresa precisa dar para o mercado quando ela é uma empresa de capital fechado,
quando ela precisa única e exclusivamente prestar contas para o seu dono. Outra coisa é a transparência que a empresa precisa ter e a prestação de contas que a empresa faz para o mercado quando ela tem ações na bolsa de valores. É totalmente diferente, tá bom? Então, não entre em IPO, é furada, por mais que você goste da empresa, cara, não faz isso não, foge desse negócio que costuma dar muito errado. Ah, mas Lucas, eu gosto muito dessa empresa, eu acho que ela vai dar certo. Beleza, acompanha ela os primeiros anos, aí dá 2, 3 anos da empresa, para de fato você começar a ter mais resultados de forma transparente e entender se realmente aquela empresa que você gosta, de fato entrega resultado que você vai ficar feliz por eles. Não adianta nada você gostar de uma empresa super bacana que não entrega resultado. Não adianta nada você comprar uma baita padaria que tem um padeiro que não gosta de fazer pão, né? Não vai dar certo esse negócio. Bom, passado então a regra número um, identificar empresas que deem lucro através de um dos indicadores que você pode usar, o lucro por ação, a gente vai para a regra número 2. A regra número 2 diz respeito à dívida da empresa, beleza? Para você aumentar a chance de uma empresa ter bons lucros, ela precisa ter uma dívida controlada. Melhor ainda se ela não tiver dívida. Isso é extremamente importante. Pensa no seu caso. Vamos pensar agora não como empresa, mas vamos pensar no nosso caso como pessoa física, tá? Se você não tem dívida nenhuma no banco, se você não tem nenhuma dívida para pagar, financiamento, empréstimo, nada, zero dívida, a chance de sobrar dinheiro do seu salário no final do mês é maior, né? Porque basicamente você só precisa controlar os seus custos. Você não precisa pagar juros para banco nem nada disso. Se você, né, quando não tem dívida ou tem uma dívida baixa, isso te dá mais flexibilidade, em momentos de crise, em que a grana pode ficar curta, isso fica ainda mais importante, né? Estou falando agora de pessoas físicas, estou falando do meu caso, do seu caso, dos outros, todos os pequenos investidores que estão aqui com a gente. Vamos voltar agora para a história das empresas, né, dos investimentos. Vamos usar especificamente o caso das lojas americanas. Caso das lojas americanas, o cenário mudou, né? Ficou horrível. Então, a gente tinha 2 anos atrás, a taxa Selic, o juros estava baixo, as pessoas estavam recebendo auxílio, estava todo mundo consumindo um monte de coisa e essas empresas que trabalham principalmente no e-commerce vendendo pra caramba. Olha que cenário maravilhoso. De repente, em pouco mais de um ano e meio, o cenário mudou completamente. A renda das pessoas diminuiu, a dívida delas aumentou, a taxa de juros subiu, então o custo da dívida ficou ainda maior, automaticamente começa a ficar um cenário mais difícil, né? Se uma empresa que tem dívida e se mostrou agora, né, no caso das lojas americanas, uma dívida que já era alta, que na verdade ficou 2 vezes maior, ficou o dobro do que ela já era, esse cenário é horrível. Quer dizer que a empresa vai precisar pagar muito dinheiro para os bancos e para os devedores, né? E ainda com juros altos. Então quer dizer que o custo da dívida ficou enorme. As pessoas estão consumindo menos, ela perde credibilidade. Péssimo. Então, ter dívida é um excelente, não ter dívida é um excelente sinal de que a empresa pode ser um bom investimento. Quando você começa a comparar a análise, né, de lucro com dívida baixa, putz, o cenário começa a ficar muito bom, tá? Como que você consegue identificar, então, se uma empresa tem uma dívida elevada, se a empresa tem uma dívida descontrolada? Existem algumas formas, existem alguns indicadores. Eu particularmente separei 4 aqui para comentar com você, tá? O primeiro é a dívida líquida dividido pelo patrimônio da empresa. Nada mais é do que o tamanho da dívida dela quando a gente compara com o tamanho do patrimônio. Então, o que ela tem de dinheiro, o que ela tem de máquina, o que ela tem de bens, terrenos, fábrica, tudo isso. Se a dívida é muito alta, muito maior do que tudo que ela tem de patrimônio, já é um problemão, né? Porque você está falando que mesmo que a empresa vendesse absolutamente tudo que ela tem e pegasse todo o dinheiro que ela tem, ela não conseguiria quitar a dívida dela. Esse já é um cenário um pouco bastante crítico. Também tem outros indicadores, como dívida líquida dividido por EBITDA. Também dívida líquida dividido por EBIT, tá bom? Isso daqui são outros exemplos, né, de outros indicadores que você consegue usar para medir se a dívida está descontrolada ou não. Tem o passivo dividido pelos ativos, que você vê tudo que a empresa precisa pagar nos próximos 12 meses, versus tudo que a empresa tem de dinheiro para receber nos próximos 12 meses. Você faz essa relação. Se essa relação estiver descalibrada, ou seja, se o valor do passivo for muito maior do que o valor do ativo, a empresa está com sérios problemas, né? Pode ser que ela precise de algum resgate. Então, fica ligado, porque essas são algumas formas de você conseguir medir de fato
né, se a dívida da empresa está descontrolada ou não. Sempre avalia o cenário atual e compara com o histórico desses indicadores. Isso é um excelente indicativo. Às vezes a foto pode estar algo muito diferente do que foi no histórico. Então, quando você olha para a foto e para o histórico, você consegue entender se a empresa, ao longo do tempo, costuma trabalhar com dívidas maiores ou não. Quer dizer que a empresa, né, tem um perfil de tomar mais risco ou tomar menos risco, tá? Então, dívida baixa e controlada, ao longo dos anos permanecendo da mesma forma e empresa dando lucro de forma ainda crescente, ótimo sinal. Se for o contrário disso, tipo lojas americanas, péssimo sinal, né? Sinal horroroso. Como, para não terminar, né, de colocar aqui os pontos mais importantes, também tem mais um que eu separei. Nossa regra número 3 é você olhar para a margem da empresa. Quando você olha para a margem de uma empresa, você consegue medir, em outras palavras, se a empresa tem um diferencial competitivo bom ou não. Você consegue identificar se a empresa tiver uma margem alta, que isso é um ótimo sinal. Quer dizer que a empresa consegue gerar bastante lucro pelo total de dinheiro, né, total que ela vende de produto ou de serviço. Pensa o seguinte, se eu vendesse, sei lá, uma garrafinha de água por R$ 100, tá? E o meu custo da garrafinha, da batendo todos os custos que eu tenho fosse de R$ 30 e eu estou lucrando 70, é maravilhoso. Uma margem excepcional. Agora, se eu vendo a garrafinha por 100 e quando eu abato todos os meus custos sobra 10 no meu bolso, para eu ganhar dinheiro de verdade, eu preciso vender uma porrada de garrafinha. Senão eu não vou ganhar dinheiro nunca. Eu vou precisar de volume, tá bom? E quando você precisa de volume, é um risco grande. Você está exposto a um risco maior. Lojas Americanas está aí para provar, mas não só, né, empresas de varejo como um todo costumam operar dessa forma, com margens muito apertadas. Isso quer dizer que a empresa precisa de volume, ela precisa de rotatividade, ela precisa de cliente novo entrando e querendo comprar o tempo inteiro. Senão ela não consegue pagar as suas próprias contas, senão ela não consegue pagar seus custos. Fora que assim, né, empresa de varejo ainda especificamente, e outros setores também, cara, a empresa costuma parcelar em várias vezes, né. Quantas vezes você já deve ter visto uma propaganda aí na televisão, faz um carnê, teve até uma zoeira, né, da Magalu falando fazer um carnezinho gostoso, tal. Meu, então, faz um carnê gigante, paga em 12 vezes, parcela não sei quantas vezes, que ele diz que é sem juros, mas na prática nunca é, né. Então, parcela não sei quantas vezes sem juros. Tudo isso a empresa está fazendo porque é um ambiente extremamente competitivo. Ela precisa ganhar do concorrente, porque a batalha de preço ela é muito forte. E aí, um concorrente seu vendendo por R$ 10 a menos já faz a pessoa mudar e comprar no seu concorrente. A fidelização do cliente é muito baixa, principalmente nos setores assim, varejo, né, setor de eh, transporte aéreo e assim por diante. Então, você pega esse cenário super competitivo em que a empresa tem margem baixa, isso fica extremamente complicado quando a economia perde força e ainda pior se a empresa tiver dívida, né? Lojas Americanas, 40 bilhões de dívida, margem baixa, mercado devagar, entrou em recuperação judicial, né? A situação está muito crítica. Beleza? Então, você precisa entender essa dinâmica de mercado, você precisa conseguir olhar esses exemplos, identificar quais são de fato os segmentos que vão te oferecer maior risco na hora que você faz investimento, daqueles segmentos que vão te oferecer menor risco. Segmentos que oferecem menor risco, normalmente são esses que eu te falei, que tem lucros bons, né, lucros crescentes, lucros estáveis e positivos, sempre de preferência crescendo, dívida baixa, né, e controlada, o que é ótimo, e margens boas. Você consegue encontrar essas empresas em vários setores, mas existem alguns setores mais conhecidos, né? Setor de energia elétrica, por exemplo, geração de energia elétrica, transmissão de energia elétrica, são setores que costumam ter características como essa. Setor de saneamento básico, né, água, esgoto também. Você consegue encontrar em alguns outros tipos de mercado, setor de, mais um exemplo aqui também voltado para item básico, né, transmissão de energia, geração de energia, distribuição de energia, saneamento básico, telecomunicação. São setores bastante interessantes. Ah, lógico, você precisa saber identificar as melhores empresas das empresas nem tão boas, né? Não é porque o setor é bom que naturalmente toda empresa é boa. Aquilo que eu te falei, né? Não é porque uma padaria faz sucesso no bairro que todas as padarias do bairro também são boas. Você precisa conseguir identificar aquela padaria que tem o melhor padeiro, que tem a melhor variedade de produtos, que é a mais bem arrumada, que está melhor localizada. Isso tudo faz muita diferença. Agora, mesmo aquela padaria, né,
que não é tão bonita assim, que não está tão bem localizada e afins. Se ela consegue gerar lucro, se ela tem um bom padeiro, se ela não tem dívida, putz, a chance de você fazer um bom negócio aumenta em muito. Beleza? Por isso que eu sempre falo, galera, que 3 fatores para você começar a identificar e fugir das furadas são esses, né? Lucro, dívida e margem. Lucas, esses são os únicos fatores? Não, não são. Esses são os únicos indicadores? Também não, né? Para você poder fazer uma análise completa, uma análise, né, que a gente fala que é 360 graus, que você olha para vários outros fatores, você precisa conseguir, né, identificar outros indicadores, conseguir identificar outros parâmetros da empresa, mas esses 3 aqui primeiro são um ótimo ponto de partida para você começar. E fica ligado, porque em momentos de crise, quando a economia vai mal, é como se a maré ficasse baixa, né? Na hora que a maré abaixa, se você tiver um peixe que está dando mole ali, que não é esperto o suficiente, não consegue nadar rápido, ele vai ficar pelo caminho. A água vai baixar, ele vai morrer na praia, né? Então, cara, quando a crise bate, as vendas caem naturalmente. E as empresas conseguem controlar menos o patamar de vendas dela, né? Pô, imagina, a gente está num momento de crise, como é que eu consigo controlar quanto que eu vou vender? É difícil, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho um esforço muito grande, eu preciso fazer mais promoção, eu preciso dar mais prazo de pagamento, eu preciso de alguma maneira cativar o meu cliente a consumir comigo. Isso dá um trabalho, né? Exige criatividade, não está muito na mão da empresa. Então, em momentos de crise, o que as empresas acabam fazendo é que elas miram todo o canhão, né? Elas miram todo o olhar dela para aquilo que está na mão dela, que é diminuir custo, reduzir dívida, conseguir eventualmente diminuir quadro de funcionários, travar investimento, diminuir a velocidade de uma expansão do negócio. Isso é controle da empresa. Ela consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Em momentos de crise com juros altos, né, a gente está com juros de quase 14%, as empresas vão buscar por sobrevivência. Esse é o principal ponto, né? Quando a maré é baixa, o peixe não está procurando mais por comida. Quando a maré é baixa, ele quer mesmo é voltar para o fundo. Se ele ficar querendo procurar comida com a maré baixa, ele vai ficar na praia, ele vai encalhar. Então, maré baixou, né, a crise apertou, os juros ficou mais alto, a empresa entra no modo sobrevivência. Diminui o investimento, diminui a expansão, às vezes diminui até de tamanho, e ela prioriza diminuir dívida e manter dinheiro no caixa para casos de emergência, né? Quem tem dinheiro nessas horas é rei. Se você tem um cenário, lojas americanas, ferrou. Não tem como baixar a dívida é gigantesca, a margem é uma porcaria, porque trabalha num setor em que a margem já é super apertada, a empresa tem pouquíssimo cenário de manobra. Ela tem muito pouco espaço para conseguir, de fato, sair dessa sozinha. Ela vai precisar de ajuda, né? E aí, onde ela vai conseguir ajuda? Difícil. Vai ter que pedir dinheiro para o sócio, então quem já é acionista vai ter que aportar mais dinheiro, vai ter que bater no banco. Dificilmente o banco vai topar emprestar dinheiro para uma empresa nessa situação, e se topar, ele vai cobrar um juros enorme, né? Tem aquela máxima risco-retorno sempre. Se o risco é muito alto, o retorno tem que compensar aquele risco. Se você tem uma empresa que está nesse cenário das lojas americanas, que o risco é gigantesco, naturalmente, se algum banco topar emprestar dinheiro para ela, ele vai cobrar um juros enorme. Vai ser um custo gigante para a empresa, o que deixa o cenário ainda pior. A gente teve exemplos aí, né, de algumas empresas que passaram por recuperação judicial ou estão passando, e é muito difícil sair, leva tempo. A gente teve a Oi, talvez tenha sido o caso mais emblemático, né? Várias empresas que estavam envolvidas na época da Lava Jato, então várias delas também passaram por recuperação judicial. Saraiva, não sei se você já ouviu falar ou conhece, uma livraria também está em recuperação judicial, e agora as lojas americanas, tendo a dizer que isso vai levar tempo, hein? Deve demorar para esse negócio aqui melhorar, se melhorar. Vamos ter que aguardar os próximos capítulos para entender de fato qual que é o caminho que a empresa está indo. Fechou? Buscas estão sempre, cara, joga simples, faz aí o básico bem feito, não inventa a moda. Se você quer receber dinheiro lá na frente, através desses investimentos que você está fazendo, você precisa que a empresa gere lucro. Caso contrário, você não vai receber nada, né? Se você precisa que a empresa gere lucro, se a dívida for baixa e controlada, e se a margem for boa, a chance dela gerar lucro fica bem maior. Logo, possivelmente você vai receber ou dinheiro através da valorização da ação ou através dos dividendos que a empresa vai pagar. No final das contas, tá? O que importa mesmo é dividendo. Ou dividendo de hoje ou dividendo do futuro. Porque é a forma que o acionista é remunerado. Ah, Lucas, mas a ação pode se valorizar? Ela pode se valorizar, né? Ela se valoriza, inclusive.
Quando você olha aquelas empresas ao longo do tempo que fizeram bastante sucesso, você olha a cotação, você vê que a cotação está subindo. Mas se você olhar o lucro por ação dessas empresas, ao longo do tempo o lucro dela também foi subindo. E aí essa expectativa toda, né, essa questão do lucro subir, faz com que o mercado tenha uma expectativa de que a empresa vai pagar dividendos maiores. Se o lucro é maior, o dividendo fica maior. Por isso que as pessoas aceitam pagar mais caro na ação, esperando que o lucro e o dividendo seja maior no futuro. Mas uma hora esse dividendo tem que chegar. Uma hora esse lucro tem que ser distribuído para o acionista, senão uma hora o acionista perde a paciência. Não adianta nada você ter uma empresa, alguma fintech, né? A gente viu isso acontecendo muito com Nubank, Banco Inter, né? Mosaico, Banco Pan, que está ali no meio campo entre fintech e um banco tradicional. De qualquer maneira, a gente viu essas empresas, em dado momento, sendo negociadas a preços gigantescos, a preços que não faziam o menor sentido versus o lucro que essa empresa entrega. Por quê? Por que raios alguém compraria uma empresa, né, pagando um preço gigante, uma empresa que não gera lucro? Porque a pessoa está acreditando que aquele negócio é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que em alguns anos ela vai gerar um lucro enorme, gigantesco. E por isso que vale a pena comprar hoje, por esse preço que ela está sendo negociada a ação. No final, é tudo uma questão de expectativa de lucro versus, né, realidade. Quando a gente entra no mercado em que a empresa não consegue cumprir com essa expectativa, as ações caem. Eu lembro em 2021, ano retrasado, eu lembro da Magazine Luiza, né, o preço da ação estava bastante alto, e é uma empresa que teve o preço da ação negociada bastante alto por algum tempo, e aí a empresa divulgou um resultado do trimestre, foi no terceiro trimestre de 2021, eu acho, e o resultado foi muito, muito bom. Foi, tipo, muito bom. A empresa cresceu 2 dígitos de lucro, cresceu receita, aumentou o número de clientes. Cara, o resultado foi muito bom. E aí no dia seguinte as ações caíram. Aí você fala: "Meu, como é que pode, né? A empresa divulgou um resultado excelente e a ação da empresa no dia seguinte cai". Isso acontece não porque o resultado da empresa foi ruim, o resultado foi bom, mas a expectativa do mercado, a expectativa das pessoas que tinham as ações da Magazine Luiza era ainda maior do que o resultado que a empresa entregou. Isso fez com que, mesmo aquele resultado sendo muito bom, as ações desvalorizassem no dia da abertura, no dia seguinte. Então, veja que no curto prazo, tudo é uma questão de expectativa e de realidade. Você precisa conseguir encontrar boas empresas que sejam lucrativas, com dívida baixa, com boas margens, que tenham boas perspectivas no futuro, mas que o preço esteja de forma, né, a ser negociada de forma justa, coerente. Se você encontra essas características de uma empresa e o preço está alto, a empresa está muito esticado o valor da ação, você vai fazer mau negócio. De nada adianta você comprar uma ótima empresa no preço errado, pagando caro. Não resolve. A gente pode até falar, pô, a gente deve consensar aqui que um iPhone, por exemplo, é um excelente aparelho celular, né? Putz, o iPhone acho que é o líder de mercado e uma das marcas mais desejadas de serem consumidas pelas pessoas ao redor do mundo. E de fato é um bom aparelho. Então, um iPhone é excelente. Agora, será que ele vale o preço que ele custa? Será que ele vale? Tem iPhone aí que acho que estava sendo vendido por tipo R$ 10.000, R$ 12.000, não sei exatamente o preço. Mas será que vale a pena pagar num aparelho celular R$ 12.000, por melhor que ele seja? Chega uma hora que você começa a se questionar e fazer essas avaliações. Isso funciona para você quando você está fazendo a compra de algum bem, né? Quando você está comprando um celular, uma geladeira, uma televisão, quando você está eventualmente, sei lá, comprando uma roupa, até trocando de trabalho, né? Você vai avaliar, pô, será que vale a pena o salário que eu vou receber versus o trabalho que eu vou executar naquele lugar? Essas avaliações, elas acontecem o tempo inteiro em tudo. Quando você está analisando uma empresa para comprar, você tem que fazer uma análise muito similar. Será que o preço que eu estou pagando hoje vale a pena versus o risco que eu estou correndo em comprar o lucro desta empresa? Sim ou não? Beleza? Isso vai te ajudar, óbvio, a conseguir ter uma noção melhor se é um bom negócio ou não. Não vou investir. A Neuci escreveu aqui: Oi, Neuci, boa noite. Oi, Nilza, não vou investir nunca mais em varejo, levei na cabeça com a Pets. Putz, cara, Pets, a história aqui é uma combinação ruim, de momento ruim, né? Porque eu comentei aqui durante a live, não sei se você pegou essa parte desde o começo, mas varejo é um setor super complicado. Varejo é um setor
que tem margem baixa, ele tem é muito competitivo, né, então você precisa ser muito agressivo nas promoções e tal. Além disso, a Petz fez IPO recentemente, em outras palavras, ela veio para a bolsa de valores recentemente. Cara, é aquela história, né, quando a gente vai vender o carro, a gente manda polir o carro, a gente aspira dentro, passa o pretinho no pneu, limpa o teto, né, sempre as pessoas olham para ver se o teto tá marcado, tem gente que até lava motor. Cara, você dá um trato no carro, o carro ficar bem bonito para você vender pelo maior preço possível. Quando você faz o IPO de uma empresa, a galera tá fazendo a mesma coisa, tá dando um trato na empresa para deixar ela mais bonita possível para vender, para poder vender por mais caro. Então a Pets aqui foi uma combinação dupla, né, varejo, que é um setor ruim, né, de competição, é um setor difícil, para o momento em que a Pets vendeu as ações, né, em um momento que o mercado estava pagando muito caro por elas e que os juros era baixo. O cenário mudou completamente, o mercado virou e aí a Pets, e assim como outras empresas de varejo, sofreu pra caramba. O Fábio comentou aqui, né, o Barsi fala que empresas de varejo cedo ou tarde vão quebrar. Cara, é um setor muito competitivo, é um setor muito difícil, né? Varejo, companhias aéreas, né? Muito difícil também. Cara, imagina, a companhia aérea, ela precisa comprar um avião que custa muito caro, né? Quanto custa um avião? Muito caro. Ele é negociado em dólar. Então, imagina, uma empresa no Brasil vende a passagem em real, mas ela compra o avião em dólar. É complicado. Além disso, o preço do querosene é caro. Também é regido em dólar. Meu, se as pessoas estão sem dinheiro, a primeira coisa que elas fazem é cortar a viagem. Se a empresa está sem dinheiro, a primeira coisa que ela faz é diminuir gasto com viagem. Então, setores tipo varejo, tipo setor de turismo, setor de transporte aéreo, são setores muito mais arriscados. São setores que são os primeiros a entrar em crise e normalmente os últimos a saírem. Né? E aí, de fato, as empresas vão ficando pelo caminho. Acho que até por isso que o Barnes falou sobre essa história de que o varejo um dia, né, mais cedo ou mais tarde, ele vai quebrar. O Bruno mandou aqui, eu caí no combo via e Magalu. Cara, você se expôs duplamente para o varejo. Você foi ousado aí no seu investimento de colocar duas empresas de varejo, né? Não sei aí se elas representam muito da sua carteira e muito dos seus investimentos, mas realmente foi ousado. Bom, olhar para o outro lado aqui também, né? Só para a gente não achar que varejo é o fim do mundo. Olha, o varejo não vai acabar, né? As empresas todas de varejo não vão falir ao mesmo tempo, porque todo mundo continua ainda no varejo e todo mundo continua ainda usando os serviços que o varejo presta. Mas, de fato, precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção com esse setor, ser mais seletivo na hora de escolher as melhores empresas, porque algumas serão vencedoras e outras vão ficar pelo caminho. A chance disso acontecer é maior. Beleza? Para varejo fica ainda melhor, tá? Fica ainda mais importante essas dicas que eu passei hoje para você, né? Como você escapar de investimentos tipo das lojas americanas. É ainda mais importante lucros bons e consistentes, dívida baixa ou ainda não ter dívida, e ainda é, você conseguir ter margens boas. Aí no varejo é mais difícil, mas pelo menos dentro das opções do varejo, escolhe aquela que tem a melhor margem, né? Que a chance de dar certo aumenta. Fechou? Espero que você tenha gostado. Eu quero fazer um convite rápido aqui para você. Vai rolar a semana de dividendos para toda a vida. Vai acontecer já a partir de segunda-feira. Vai ser um evento totalmente online, gratuito comigo, uma semana inteira entre os dias 23 e 30 de janeiro, em que eu vou te ensinar como investir para conseguir receber os seus R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses. Tá bom? Para você se inscrever, basta clicar no link aqui que está na bio do Instagram e a gente vai se encontrar na segunda-feira. Pessoal, importante, as aulas da semana que vem, da semana Dividendos para toda a vida, não estarão abertas aqui no Instagram, tá? Então, vai ser só fechado para quem se inscrever e participar comigo. É, quem não se inscrever não vai conseguir participar das aulas e não vai aprender como buscar aí os seus R$ 1.000 pingando na conta mensalmente. Amanhã tem mais live, só que amanhã o horário é diferente, vai ser na parte da manhã, 7h45 da manhã, para a gente já começar o dia, já aprendendo tudo sobre investimento e depois estourar para o final de semana, hein? Até amanhã cedo, um abraço.